palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Louvado seja o Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que se mantém em total fidelidade a Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos prontados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor Jesus, que ressuscitou e que nos ressuscitou juntamente com Ele. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga libertação e novidade de vida no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, liberdade é a condição daquele que é livre. É a forma de vida segundo o grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação adota como sendo o ideal. É o direito de um indivíduo proceder conforme lhe pareça, desde que esse direito não vá contra o direito das outras pessoas e esteja dentro dos limites da lei. É o poder que o cidadão tem de exercer a sua vontade dentro daquilo que lhe faculta a lei. É o fato de se manter dentro do conjunto de direitos reconhecidos ao cidadão, de forma isolada ou em grupo. De acordo com Aristóteles, a liberdade, acompanhada do conhecimento, está baseada
na possibilidade de realizar escolhas orientadas pela vontade, já que o conhecimento é a ferramenta capaz de ampliar as possibilidades de escolha e tornar a pessoa mais livre e capaz de alcançar os seus objetivos. A liberdade é a condição de quem não está em situação de dependência de alguém ou de alguma coisa. Em uma sociedade, ninguém tem liberdade total. Todos temos liberdade parcial, que significa que temos que nos manter dentro de um espaço permitido, delimitado por leis e regras. Entretanto, nem tudo o que está permitido dentro de uma zona de liberdade convém ser adotado. Dentre as coisas que nos são lícitas, nem todas nos convêm, porque nem todas as coisas edificam. Portanto, saber até onde devemos chegar é algo que requer conhecimento e o uso de inteligência e sabedoria. Libertinagem é a conduta de uma pessoa que se entrega de forma imoderada aos prazeres. É a condição de quem abusa da liberdade, fazendo coisas erradas e procedendo deliberadamente de forma irresponsável. Libertinagem significa devassidão, insubmissão, indisciplina e vida abusiva. O libertino não reconhece limites nem regras. Faz tudo o que decide fazer com total independência de como isso afeta as pessoas e até mesmo a ele próprio. Um dos casos mais comuns de libertinagem é quando uma pessoa se entrega inconsideradamente aos prazeres sexuais. Nesse caso, a libertinagem é também conhecida como indecência, depravação, despudor, ignomínia, luxúria, perversão e imoralidade. No entanto, o conceito de liberdade e libertinagem pode variar de uma pessoa para outra, dependendo dos valores morais que regem as suas vidas. Por exemplo, ter relações sexuais com pessoas diferentes todas as noites pode ser considerado liberdade para alguns, mas para outros é libertinagem. E essa é a razão porque muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem. As pessoas têm culturas diferentes, valores diferentes e pontos de vista diferentes. Mas que fique claro, meus irmãos, que as duas palavras não são sinônimas e nem têm o mesmo significado. Licença é uma quebra de regras e convenções, porque significa abrir uma exceção a uma condição tradicional. É um consentimento, uma permissão, concessão, autorização, aprovação ou anuência para fazer algo que seja da vontade de alguém. Licença é a possibilidade de agir por conta própria,
dentro de condições fixadas. A licença não gera uma obrigação, mas abre uma possibilidade para que algo incomum seja realizado e recebido como sendo legal e aceitável. A palavra de Deus nos ensina que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para a libertinagem. Jesus nos libertou. E a Bíblia não contém nenhum registro de que Deus tenha nos dado licença para pecar. Distorcer o sentido da palavra de Deus é um ato malicioso e diabólico, como veremos durante a apresentação desta mensagem. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 de Pedro 2, 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Precisamos compreender, meus irmãos, que a verdadeira conversão é a conversão à graça de Jesus. Os irmãos que vivem no regime doutrinário da lei de Moisés estão convertidos, mas não a Jesus, e sim a Moisés. Eles não vivem para o Jesus vivo e presente, ressuscitado e glorificado. Eles vivem para o Jesus homem, ou para o Jesus crucificado e morto, que são personagens que não existem mais. Eles seguem aos judeus, que por sua vez seguem a Moisés, e se enganam dizendo que são salvos. Eles se dizem cristãos, mas não se submetem ao sacerdócio de Jesus Cristo. Então, não vivem o cristianismo. Eles fazem como judeus que não creem em Jesus e vivem no judaísmo. E o judaísmo salva alguém? Não, meus irmãos, nem mesmo aos judeus. A palavra de Deus nos revela que, se com as nossas bocas confessarmos ao Senhor Jesus Cristo, crendo nos nossos corações que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Então, o que precisamos fazer é realizar uma confissão de fé em Jesus e não imitar aqueles que não creem nele. Notem que a Bíblia nos orienta a confessarmos a Jesus e não aceitarmos a Jesus como andam dizendo por aí. Jesus não está numa vitrine para que o escolham ou não. Não, meus irmãos. Os que são dele, são dele. E os que não são dele, não são dele. É simples assim. Ora,
Quem crê no coração em Jesus, na sua ressurreição, e que ele vive e reina eternamente, obedece a ele. E ele nos trouxe a nova doutrina salvadora da sua graça. A vida pela fé, vida em espírito, vida no nosso novo homem. Como está na Bíblia? Mas poucos são os que, dentre o povo evangélico, se dignaram a estudar a Bíblia para conhecer a verdade de Deus, para se libertar da maldição da lei e receber a revelação da graça. A maioria segue na desobediência, vivendo no engano, pensando que serão salvos pela prática do judaísmo. É muito triste o que eu vou dizer, mas eu falo o que Deus me manda falar. Poucos são os dentre o povo de Deus que estão no caminho da salvação. A grande maioria está no caminho da perdição e dependendo exclusivamente da misericórdia de Deus, que pode vir ou não. Deus já deixou claro que ele terá misericórdia de quem ele tiver. E nunca diga que Deus é injusto. Ele não é injusto. Ele nos deixou a sua palavra com o caminho da salvação, a doutrina da graça de Jesus. Romanos 10, 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Romanos 9, 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Glórias ao nosso Deus, o nosso Deus de misericórdia. Muitos irmãos têm uma visão distorcida a respeito da graça de Jesus. Isso ocorre normalmente com os irmãos da lei, que não conhecem profundamente os desígnios do nosso Deus, porque não conhecem a palavra de Deus. Quem conhece as Escrituras não vive na lei de Moisés? Mas isso ocorre também com os irmãos da graça. A palavra de Deus nos afirma que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando Ele próprio se fez maldição por nós, morrendo no nosso lugar, pelos nossos pecados.
O primeiro aspecto que precisamos destacar é que não é para vivermos na lei de Moisés. Quem crê em Jesus e na obra que ele realizou não pode seguir aos judeus. Aos judeus que não creram e não creem em Jesus até o dia de hoje. A lei de Moisés foi um ministério de condenação e morte e foi extinta por Jesus. A palavra de Deus nos esclarece que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos os que nele creem, em Jesus. A lei não existe mais. E mesmo quando existia, nunca salvou a ninguém. Ela não foi feita para salvar, mas para revelar o pecado na vida do homem. O outro aspecto que precisamos esclarecer é que a graça de Jesus nos trouxe salvação. Salvação e libertação. Coisa que a lei não continha. Mas a graça nos trouxe liberdade e não libertinagem. Muitos irmãos pensam que na graça nós temos licença para pecar, que podemos fazer tudo o que quisermos e que não existe mais pecado. Mas isso é verdade em apenas um único sentido. O pecado não se acabou, porque as pessoas continuam desobedecendo a Deus. E nós podemos fazer o que quisermos, sim. Porque tudo que nós, da graça, queremos é agradar ao nosso Criador e Redentor, ao nosso Deus vivo e presente. Nós não queremos mais pecar e não vivemos mais no pecado. Quem se volta para o pecado pode até dizer que vive na graça, mas a realidade é que nem mesmo está convertido. A carne se inclina para o mundo e para o pecado, mas o Espírito se inclina para Deus e para a salvação eterna. A nossa vida em espírito, meus irmãos, muda os nossos valores e nos liberta da influência da carne e do pecado. A pessoa pode até errar, porque ainda tem um corpo de carne. Mas, como tem também o Espírito Santo de Deus, não permanece no pecado. Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Gálatas 3:24.
de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor! No trecho inicial que apresentamos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, temos no versículo 1 uma passagem em que Paulo explicava que por um homem, o primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. E que pelo último Adão, Jesus, veio a graça para que nós fôssemos justificados e salvos. Não se surpreendam de eu haver chamado Jesus de Adão, de segundo Adão. Não há aí nenhuma depreciação do nosso Senhor, até porque isso é bíblico. Como veremos no trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que apresentaremos na sequência. A palavra Adão significa o pai da humanidade. O primeiro Adão, o esposo da Eva, foi aquele gerado do pó pelas mãos do Senhor e foi o precursor de toda a humanidade. Mas Jesus, que veio do céu, se constituiu no novo pai da humanidade, da comunidade dos que serão salvos pela sua graça. Sim, porque a lei veio por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E Paulo explica aos Coríntios que onde abundou o pecado pela lei de Moisés, superabundou a graça de Jesus. E então ele pergunta: devemos então permanecer no pecado para que a graça abunde? O que você pensa? Nós temos licença para pecar, para então recebermos a graça de Jesus? Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois do espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. João 1, 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nos versículos 2 a 4, Paulo responde de forma enfática a pergunta que ele próprio havia formulado. E com autoridade ele responde: de modo nenhum. Se nós estamos mortos para o pecado, como podemos viver ainda no pecado? Lembro aos irmãos de que Paulo foi o apóstolo que recebeu a doutrina da graça diretamente do Jesus ressuscitado e glorificado, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Daí a autoridade
que ele tinha para falar com segurança e ousadia do novo tratado da graça. Paulo não chegou a ter contato direto com Jesus, homem, como os demais apóstolos. E o ensinamento que ele recebeu, assim como a doutrina que ele pregava, eram diferentes. Porque vieram do Jesus ressuscitado e glorificado. A doutrina da graça requer a vida pela fé, a vida em espírito. Nós nos desligamos dos valores do mundo e do pecado. E com isso conquistamos, desde já, desde agora, a nossa salvação eterna. Nós que vivemos na graça, não temos prazer no pecado, nem nas coisas do mundo. O nosso prazer está em servir e agradar ao Senhor, em reconhecimento e gratidão pela grande salvação que Ele nos concedeu. E Paulo prossegue explicando que nós, que somos convertidos e vivemos pela graça de Jesus, nós já morremos para o mundo e para o pecado junto com Jesus e ressuscitamos com Ele para a vida eterna. Observe que quando Paulo diz que nós fomos batizados na morte de Jesus, ele não se refere ao ritual judaico do batismo nas águas, que é uma heresia. Não é disso que ele está falando. Batismo significa purificação, coisa que as águas do batismo não conseguem fazer. Daí a sua inutilidade. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. E esse foi o nosso batismo. E nós nos tornamos novos homens, vivendo em espírito, pela fé e em novidade de vida. Romanos 6, 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Aí Paulo está falando dele próprio, da experiência que ele teve quando foi arrebatado ao terceiro céu para receber a revelação do tratado da graça. Nos versículos 5 a 8, Paulo esclarece a forma como nos tornamos novos homens, crucificando junto com Jesus o nosso velho homem e ressuscitando junto com Jesus no novo homem, uma pessoa não carnal, mas espiritual, vivendo não de sacrifícios carnais, mas vivendo pela fé
e realizando apenas sacrifícios espirituais. Porque, dessa forma, não servimos mais à lei de Moisés, nem ao mundo, nem à carne, nem ao pecado. E assim, fomos adotados pelo Senhor como filhos. E estamos aptos para vivermos no céu, eternamente com Jesus. Observem o detalhe. Todos os crentes alegam que são filhos de Deus. Mas o trecho das cartas de Paulo aos Gálatas e aos Romanos, que apresentaremos na sequência, deixam claro que é preciso abdicar da lei. É preciso abandonar Moisés e toda a prática judaica e nos voltarmos para o Jesus vivo e presente, para então sermos adotados pelo Senhor como filhos e irmãos do primogênito Jesus. Os que vivem pela lei ainda não são filhos. Olha, meus irmãos, isso é muito sério. E ainda não estão no caminho da salvação. Porque a salvação é única e exclusivamente pela graça. Romanos 6, 5. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Gálatas 4, 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Louvado seja o Senhor! É possível que uma pessoa esteja convertida a Jesus, vivendo na graça, esteja nos caminhos do pecado, vivendo na libertinagem? Não, meus irmãos, absolutamente. Quem ainda vive no pecado ou sente atração pelo pecado e não consegue resistir às tentações do mundo, não está vivendo na graça e também não está convertido. Pode até estar convencido a respeito de Jesus e convertido a Moisés, mas convertido a Jesus não está.
Como já vimos, e não podemos nos esquecer, nós da graça morremos para o mundo, para a lei e para o pecado. Quem insiste em pecar e valoriza o pecado não está na graça. Os irmãos da lei, esses sim, estão vivendo na desobediência, porque não estão realmente convertidos, já que a nossa conversão tem que ser ao Jesus ressuscitado e glorificado, o nosso Deus vivo e presente, o nosso atual sacerdote. A desobediência a Deus é pecado. Nós da graça podemos até pecar, devido à nossa carne, porque a carne não se converte. Mas a constatação do pecado nos constrange e nos traz grande arrependimento, porque sabemos que entristecemos o Espírito Santo de Deus. E esse sentimento vem acompanhado de uma busca por uma mudança de vida. Somente uma pessoa que viva em espírito, distante dos valores do mundo, consegue proceder assim. O Antigo Testamento nos conta a história de um personagem que se arrependia profundamente quando tomava consciência do pecado. Esse personagem era Davi. Ele foi uma pessoa muito fiel ao Senhor e era um judeu da lei de Moisés. Ocorre que naquela época não havia ainda o novo tratado da graça. Portanto, nos dias de hoje, fidelidade significa obediência a Jesus. E se Jesus nos trouxe a sua graça salvadora, é para que estejamos nela. Ele não veio à toa a este mundo. E quanto aos irmãos, que algumas vezes não se contêm e dizem que saíram da graça, ouçam com atenção. Nós não podemos nos enganar ou tentar enganar a Deus. Nós podemos errar, sim, e vamos errar, mas não de forma premeditada, como se tivéssemos licença para pecar. Quem vive saindo da graça, na verdade, nunca esteve na graça. Quem põe a mão no arado não pode, de forma alguma, olhar para trás, senão não está apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E não adianta querer misturar lei com graça, como alguns andam tentando por aí. Não é possível misturar cristianismo com judaísmo. O cristianismo está centrado em quem? Em Jesus Cristo. Mas o judaísmo não está. Os judeus não creram em Jesus, tanto que foram responsáveis pela sua morte. Foram os próprios judeus que mataram Jesus. E o pior,
eles não creem até agora em Jesus. Então, não podemos mesclar os que creem em Jesus com os que não creem, nem a luz com as trevas. Porque o próprio Deus, na criação do mundo, fez separação entre luz e trevas. Também não podemos mesclar o fiel com o infiel, ou Deus com ídolos. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? O nosso Deus não é Deus de confusão. E por isso, meus irmãos, é impossível o que tentam realizar por aí e que chamam de ecumenismo, que seria uma unidade entre todos os povos cristãos e igrejas cristãs. Os irmãos da lei de Moisés não precisam de licença para pecar. Eles já vivem no pecado, porque negam a Jesus. E o simples fato de insistir em viver na lei de Moisés, cancelada por Jesus, já é outro pecado, porque consiste num ato de desobediência. A lei, quando existia, era um ministério de condenação e morte. Nunca salvou e nem irá salvar a ninguém. O Senhor nunca nos autorizou, a nós, gentios, vivermos debaixo do jugo de proibições e ordenanças da lei, oferecendo a Ele sacrifícios carnais, jejuns, subida aos montes, batismos nas águas, vigílias, coisas que Deus não recebe mais, depois do sacrifício único e eterno realizado por Jesus. Se você crê que o sacrifício de Jesus, como está na palavra de Deus, foi único e eterno, o sacrifício carnal de Jesus, como que você pode continuar oferecendo sacrifícios carnais, meu irmão? Notem que esses sacrifícios são coisa de judeu e não de cristão. Não há nada de positivo em estar vivendo na lei de Moisés, mas, paradoxalmente, é onde se encontra a maior parte do povo de Deus. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? 2 de Coríntios 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei
e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Nós somos povo de Deus. Deus abomina o pecado. Ele não consegue conviver com o pecado. Ele não aceita o pecado. E jamais nos daria licença para pecar. Existem irmãos, e agora eu falo dos que vivem na graça, que se enganam e tentam enganar a Deus, pensando que podem ofender e maltratar aos irmãos, xingar as pessoas e depois se justificar com a simples frase: sair da graça. Eles pensam que podem pecar de segunda a sábado e no domingo, quando vão aos cultos, se forem, cantam alguns hinos de louvor e a dívida para com Deus é zerada. Muita atenção, meus irmãos. Não brinquemos com Deus. Todos conhecemos a passagem bíblica do livro de Gênesis, de como o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Notem que houve sim uma licença para pecar, mas ela não veio de Deus. Ela veio do diabo. É ele quem dá licença para as pessoas pecarem, não é Deus? Mas notem que essa licença não é legítima, é falsa. Porque Satanás não tem maior autoridade do que Deus. Na verdade, ele está debaixo dos pés do Senhor, totalmente subjugado, e tem que estar debaixo dos nossos pés também, ao invés de estar concedendo permissões em contra da lei de Deus. Todos vocês, irmãos, que pensam que existe libertinagem no Evangelho de Deus, ou que existe licença para pecar, verifiquem quem é o Deus a quem vocês estão servindo. Analisem bem quem é o vosso Senhor. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, o único, aquele que habita no céu dos céus e que reina para todo sempre, não nos dá licença para pecar e nem permissão para libertinagem. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, não é uma pessoa livre. Esse é um problema muito grave, mas que só consegue perceber e equacionar quem tem a revelação da graça de Jesus. A doutrina da graça está na Bíblia. Basta ler as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, o pregador desse maravilhoso ministério da salvação. Mas ocorre que sem a revelação, as pessoas leem, releem e não conseguem detectar essa doutrina. Pois bem, meus irmãos, para receber a revelação da graça, o primeiro passo
estar convertido a Jesus. Porque é algo espiritual que virá pela fé. E então requer a vida pela fé e em espírito. O segundo passo, meus irmãos, é orar ao Senhor pela revelação da sua graça e para que seja retirado o véu espiritual do seu coração e para que caiam as escamas dos seus olhos. E que fique claro, meus irmãos, que Jesus, com a sua graça, nos trouxe liberdade, nunca libertinagem. Não existe abusos na graça de Jesus. A atitude e o comportamento de cada um de nós revelam os nossos caminhos, se somos filhos ou servos, livres ou escravos, fiéis ou infiéis, justos ou ímpios. Deus jamais nos concederia licença para pecar. Essas licenças fakes provêm todas do inimigo. Se você crê que tem licença para pecar, saiba que você está sob influência de Satanás. Como Adão e Eva estiveram. Busque mais ao Senhor, já que o pecado é um passe livre para o inferno. É coisa do diabo. Liberte-se, porque o nosso Deus nos deu a sensibilidade para reconhecermos o seu amor por nós em tudo que Ele criou, em tudo o que Ele ainda faz e irá fazer. E a compreensão, meus irmãos, de que Ele é muito mais poderoso, inteligente e sábio do que todos nós juntos. E que Satanás, aquele que engana a todo mundo, já está caminhando a passos largos para o inferno. Honras e glórias sejam dadas àquele, ao único, que é santo. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no ministério da justificação e salvação, com a liberdade, eu disse liberdade, com que Cristo nos libertou.